Amém. Amém. Hoje eu quero falar como ser santo, não é? Num mundo onde o mal é tão multifacetado. O nosso mundo, ele pensa no mal como algo unidimensional. Então não há nada que possa lidar com o mal no mundo. No entanto, nós somos chamados a ser santos nesse mundo onde o mal é assim, multifacetado. O homem nem consegue entender o mal em si mesmo, muito menos o mal na sociedade e o mal de maneira geral. Então o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 13 ao 16, o apóstolo Pedro diz assim para nós, como o passo inicial, como aquilo que é essencial na santificação. Sem isso não há santificação. Não existe uma reunião simplesmente de santificação. Santificação não é obedecer a alguns comandos. Há um ponto inicial que deve permanecer lá para a santificação ser realidade em nossas vidas. Pedro diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, os desejos que antes havia em vossa ignorância. Ele está falando sobre entendimento e ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O apóstolo Pedro estava falando com um grupo de pessoas que estava experimentando o mal de todas as formas que você imaginar. Eles estavam sendo mortos, perseguidos, eles viviam numa cultura hostil, mais do que a nossa, mas não se engane, todas as culturas foram hostis à verdade de Deus. Há essa oposição final entre a luz e as trevas. E eles enfrentaram uma grande batalha contra a carne, contra Satanás, não é? E contra o mundo. E de todas as maneiras eles estavam sendo massacrados, assim, sendo mortos, perdendo seus bens. Então o cristianismo ele vê o mundo como um campo de batalha, não como o nosso lugar de férias, de entretenimento. E se você não tem uma base sobrenatural para lidar com o mal no mundo, você não pode pensar sequer no primeiro passo daquilo que é santificação. Você não pode olhar para o mundo com os olhos corretos. Então nós vivemos numa situação explosiva e complicada, e todo cristão verdadeiro então percebe que a vida cristã é uma luta. Se não há uma luta verdadeira em nós, entre carne e espírito, entre o mundo e nós, então nós devemos realmente tomar o pulso e percebermos se nós estamos vivos ou não. Estar vivo é estar no meio dessa batalha. E nós, às vezes, se tornou comum no meio cristão ter uma compreensão de mundo que é incompatível com a santidade. Porque não se percebe quão multifacetado é o mal em nosso mundo. Há uma obra de Albert Camus, um escritor argelino francês, dos mais importantes no último século, ganhou o prêmio Nobel de literatura, e ele era um ateu, e ele falava sobre o dualismo que há no homem, luz e trevas, alegria e tristeza, vida e morte. Ele disse que o homem vivia nesse dualismo, e várias obras dele, então, expressam isso. Ele é considerado um existencialista, apesar de que ele pessoalmente dizia que não gostava de ser rotulado assim, mas ele dizia que ainda era possível viver nesse dualismo. Ele morreu novo, com 46 anos, numa batida de carro, em 1960. 3 anos antes ele ganhou o prêmio Nobel de literatura. Então a obra dele toda fala sobre esse dualismo, essa dualidade no ser humano. E ele diz que ele mostrava nas suas obras como é difícil viver nessa dualidade. Mas ele dizia, e leva o pensamento dele a mostrar algo ainda pior, que é o que ele chama de paradoxo. Nós vivemos num paradoxo e nós sentimos ser impossível viver nesse paradoxo, apesar de que é o paradoxo onde nós estamos e temos que enfrentar.
ele sendo um ateu, que é tentar viver como se a vida tivesse significado, sabendo que ela não tem significado nenhum. Lutar para achar que a nossa vida tem importância, quando na verdade, se nossa vida não tem propósito, não foi criada com um propósito, ela não tem importância nenhuma. Ele chamava isso de paradoxo, e ele dizia que é impossível viver com esse paradoxo. Nós podemos viver com a dualidade, mas não podemos viver com o paradoxo. Você vê que é um coração e uma alma angustiada. Eu admiro esses filósofos, porque, como eu já disse, eles não são pessoas que, ao perceberem todos esses dramas na alma, essa dualidade realmente, e todas essas coisas, eles não vão ver uma partida de futebol para espairecer e não pensar nessas coisas. Eles não vão para um bar simplesmente beber para esquecer e fingir. Eles pelo menos tentam olhar para aquela realidade. Eles não conseguem resposta. Ele, por exemplo, dizia que a única resposta filosófica da vida é se você se suicida logo ou você espera morrer. Porque não há resposta, não há algo que alivie essa tensão, dessa dualidade, desse paradoxo. Tem uma obra dele chamada A Queda, em que ele conta a história de um homem chamado Jean-Baptiste Clemens, que é um advogado que vive em Paris e pega várias causas de pessoas pobres, pro bono, né? E ele faz caridade, tenta viver uma vida correta. Ele é um advogado e tenta viver uma vida correta, mas um dia, numa noite, ele está em Paris, ele está numa ponte no Rio Sena. Essa é a ideia geral do livro A Queda. E ele está no Rio Sena e ele olha e vê uma mulher com um semblante meio triste, meio deprimido, e de repente ele escuta um grito, e é à noite, não é? Ele estava passando, ele escuta um grito e um barulho caindo na água, e ele vê que é a mulher que se jogou. Por isso que o nome é A Queda. O livro todo é a partir disso. Então ele fica numa luta se ele pula no rio para salvar a mulher, mas ele não pula. Ele fica pensando: se eu pular, está muito escuro, eu vou morrer. Se eu pular, eu vou morrer. Então ele pensa se ele deve sair correndo e chamar alguém. Mas ele pensa: se eu chamar alguém, se falar que a mulher caiu no rio, eu sou advogado, sei como essas coisas são, eu vou ser o primeiro a ser suspeito. Só tinha eu e ela ali, ela caiu lá no rio e morreu. Se eu for lá contar que ela morreu, que ela caiu no rio, ou pulou no rio e morreu, o primeiro suspeito da polícia vai ser eu mesmo. Então ele fica nessa luta, ele não faz nada, ele vai embora e ele não faz nada. A partir desse dia a vida dele muda, porque ele diz que enxergou dentro dele algo que ele nunca tinha visto antes. Ele tentava viver uma vida correta e fazia caridade, mas ele diz que percebeu que a principal coisa é que ele não se importava o suficiente para se envolver naquilo. Que ele percebeu que tudo o que ele fazia tinha a ver com que as pessoas vissem, que quando ninguém estava vendo, ele era totalmente focado se aquilo ele ia pular e ia morrer. Ele ia sair correndo gritando e alguém ia dizer que ele era culpado. Ele diz que percebe que quando ele estava sozinho, no escuro, ele era totalmente egocêntrico. Que mesmo tudo que ele fez pelas pessoas durante toda a sua vida, basicamente tinha a ver com a visão que as pessoas iam ter dele. Mas que quando ele estava sozinho, sem ninguém vendo, e quando ele pôde se ver sozinho, quando ninguém estava vendo ele, as motivações mais profundas do coração dele, ele não gostou do que viu. Ele odiou o que viu. E a partir daí ele passa a perceber que ele não era livre como ele imaginava que era. Ele tinha algo que pegou ele pela garganta e mostrou a dualidade da maldade no coração dele, do egocentrismo, mesmo nas ações que pareciam ser mais belas, tinha a ver com o que as pessoas estavam vendo, com o nome dele, mas ele na escuridão era feio.
É por isso que há um pregador famoso do passado que dizia: você é o que você é no escuro. Você é, a sua relação com Deus verdadeira é a relação quando não está ninguém vendo. Essa é a relação verdadeira. Quando ninguém está vendo e não tem nenhuma fome da palavra de Deus, então essa é uma verdade a respeito de mim. É isso que Jean Baptiste descobriu, que no escuro, quando ele está sozinho, ele não era. Então ele começou a olhar para dentro dele o tempo todo, e ele viu que havia essas motivações escuras. E um dia ele está numa outra cidade, não é? E ele está num rio também, à noite, olhando para o rio, e ele começa a olhar as outras pessoas, enquanto ele está fumando um cigarro, e ele fica dizendo: mas eu sou melhor que aquela pessoa ali, a minha vida é melhor, pelo menos é melhor do que aquela, pelo menos a minha vida é mais útil para a sociedade que aquela outra. E quando ele está falando assim, ele escuta uma risada atrás dele, e ele olha para trás e não tem ninguém. Não é que tinha alguém e alguém saiu correndo. Camus nunca fala a respeito disso. É uma risada das nossas racionalizações da escuridão. Então você vê, o livro quer falar sobre quão difícil é para o homem enfrentar a realidade dessa escuridão dentro dele mesmo. E todo o livro vai em torno disso. O cristão não, o cristão é alguém que sabe, não é? Que viu que o mal não você não usa clichês para o mal, mas todas as pessoas, elas têm uma visão unidimensional do mal no mundo. Então elas acham: olha, por que a sociedade é violenta? Por causa da falta de educação. Se tivesse escola para todos, a sociedade ia ser maravilhosa. Mas é óbvio que onde tem escola para todos, a sociedade não é maravilhosa. Mas porque há uma visão unidimensional do problema humano, não há essa visão que pelo menos perturbava Camus. Não é? Outra pessoa vai dizer: não, o problema é psicológico, é o que as pessoas fizeram naquela pessoa, e outro vai dar a resposta sociológica, não é assim? Mas nenhuma dessas coisas explicam o mal no homem, e nem como lidar com isso. O cristão é alguém que já saiu dessa fase, pelo menos o cristão verdadeiro. Ele sabe que cada polegada do mundo é reivindicada por Deus ou pelo inimigo. Ele sabe que o mundo jaz no maligno, que o mal no homem é multidimensional. Há o mal no homem mesmo, a sua carne, no homem regenerado, ele todo é assim, não é? Há o mundo, que é o sistema, né, que governa o homem, e há Satanás, há esse mal multidimensional, e é nesse mundo que você deve viver o chamado para ser santo. Se você não consegue perceber isso, algo que a princípio incomoda até alguém que se diz ateu, não é? Muitos cristãos também têm a resposta psicológica, têm a resposta sociológica, têm a resposta: a educação ia resolver. Ele tem a resposta mais pífia do que alguém que, mesmo sendo ateu, olhou para dentro de si mesmo e pôde ver essa escuridão lá. E na desesperança de não encontrar nenhuma resposta que aliviasse isso, disse que a única questão filosófica era o suicídio, não é? Porque você tem que fingir ter significado sem ter significado. Já o cristão não. O cristão não tem nenhuma dessas respostas em que o homem pensa que pode gerenciar o mal no mundo. Ele já chegou à conclusão de que o mal no mundo é impossível de ser gerenciado, porque ele é tão multidimensional, não é? Mesmo no homem, você vê o Jean Baptiste Clemens está tentando gerenciar o mal dentro dele, e ele, o máximo que consegue é algumas racionalizações, porque a queda daquela mulher naquele dia colocou toda a cosmovisão de vida que ele construiu a vida toda no chão, e nunca mais ele deixou de sentir aquilo que agarrou ele pela garganta e disse: é isso que você é isso que você tentou fingir não ver a vida inteira.
E Pedro está dizendo aqui que se nós vamos ter uma vida santa, a primeira coisa é que você tem que cingir os lombos do vosso entendimento e ser sóbrio. Essa é uma palavra antiga, né? Mas Pedro vai falar sobre santidade, sede santo, porque eu sou santo. E a primeira coisa que você tem que fazer, quando você pensa em santidade, é cingir os lombos, né? Como o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, da nossa mente, cingir os lombos com a verdade, com a verdade. Então, quando a palavra santo aparece, né, o apóstolo Pedro está pegando ela, e até o que ele cita, ele está puxando lá de Levítico, que o tempo todo fala e repete essa verdade, sede santo porque eu sou santo. A palavra hebraica usada é kadosh, que significa separado. Portanto, a palavra santo quer dizer isso, e ela quer dizer isso para Deus e quer dizer isso para nós. Mas você vê que quando você fala sobre Deus ser santo, a palavra quer dizer ser separado. Kadosh é a mesma palavra. E nós sermos santos é separado, mas é óbvio que em relação a Deus, em relação a nós, ela tem um significado diferente. Esse separado é diferente. Deus é santo, só Deus é santo. O que a palavra está querendo dizer a respeito de Deus é que Ele é separado de tudo. Ou seja, Deus é transcendente. Deus não está ligado necessariamente a nada fora dele. Ou seja, Deus não precisa da sua criação para ser completo e pleno. Ele não retira benefícios. Ele é totalmente outro. Ele é totalmente separado. Ele é o ser mais valioso que existe, porque Ele é único. Eu sou um homem entre 7 bilhões de homens. Mas Deus é santo. Ele é separado de tudo. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é a razão de todas as coisas, tudo é derivado dele, ele não é derivado de nada, então ele está situado acima de nós, Deus está fora da escala. Nunca pense que Deus é poderoso numa escala de poder, até chegar ao poder máximo que é Deus. Deus não está em escala, não existe nenhum poder que não seja de Deus, todos os poderes pertencem a Deus, ou seja, o poder que faz cada ser existir e tudo funcionar é de Deus. Esse poder de Deus não está numa escala, Deus nunca está numa escala, Ele é transcendente acima de nós, Ele não é como nós, Ele está não muito acima, mas Ele está infinitamente acima de nós, é isso que quer dizer santo, a glória é o esplendor disso. Então você vê, quando fala a respeito de Deus, santo quer dizer isso, mas quando fala a respeito de nós, a respeito de Deus é separado de todo o mais, de todo o resto. Sobre nós é diferente. Quando fala sobre a nossa santidade, sermos santos, é nós sermos separados para o uso de Deus. Para nós a palavra quer dizer isso, não é? Ou seja, é como se eu estou lendo um artigo no jornal, não é? Ou na internet, eu estou lendo lá 20, 30 artigos, livros, não é? E eu estou lendo, aquilo está sendo útil, eu estou aprendendo coisas, observando a mente dos outros, mas de repente eu vejo um artigo que me interessa de maneira especial. Me interessa porque eu estou preparando um sermão para pregar aqui na quinta ou no domingo, então eu separo aquele sermão dos 30 que eu li naquele dia. Eu estou lendo livros, mas de repente eu vou usar. Eu olhei uma história e falei, essa história eu vou usar, eu separo ela, não é como a queda hoje aqui, de Camus, eu não estava lendo ela para separar ela, mas quando eu estava lendo, de repente eu vou separá-la, ou estou lendo artigo, eu separo ele do resto do jornal, ou se eu estou no computador, eu copio ele para me ler com mais calma. Eu digo, eu quero usar isso, eu vou usar isso, eu tenho um propósito para isso. Vai ser útil ao meu propósito. Quando a Bíblia fala sobre a tua santidade, sobre a minha santidade, é isso que significa, é ser separado do mundo para o uso exclusivo de Deus, para o uso do propósito de Deus. Você vê que isso muda toda a ideia de buscar santificação que se tornou comum em nossos dias.
A santificação não é algo que eu mesmo tento ser santo com um propósito em mente. Eu sou santo, eu sou santificado para o propósito em mente de Deus. Eu não tenho propósitos com a santidade. O meu único propósito é porque eu fui chamado para ser santo. Mas quem tem propósitos com a santidade é Deus, Ele separa. E Ele separa, a santidade não tem a ver com algumas coisas que eu faço. Você vê quando as pessoas pensam em santidade, elas pensam que existe uma série de regras que ela tem que respeitar, ou que ela tem que começar a cumprir. Ele vai pensar, olha, eu estou sendo menos porque eu descumpri aquilo e aquilo, eu tenho que conseguir cumprir, eu tenho que ser mais santo. Ele não entendeu ainda. Não é? Ser santo e o processo de santificação é que Deus nos separou. Não separou alguma área da nossa vida. Não há nada que possa ficar fora disso. Ele nos separou mente, coração, vontade. Significa pertencer a Deus. É o que significa para nós. Como o artigo lá do jornal que eu estava lendo e agora eu vou usar para um propósito. Significa estar totalmente à disposição de Deus. Significa colocar-se completamente nas mãos de Deus, não parte da nossa vida, mas nossa mente, nossas emoções, nosso tempo, enfim, a nossa vida. Há um hino, famoso, um hino antigo, que se tornou importante porque um grupo de 6 missionários, na década de 50, aqui na América do Norte, na América do Sul, no Equador, foram assassinados, foram martirizados. Eles resolveram pregar para essa tribo de índios no Equador, mas era uma tribo totalmente selvagem. Então, o desejo deles era aprender a língua, eles já estavam aprendendo e criar a língua escrita que aqueles índios não tinham, para poder traduzir a Bíblia para a língua deles, e viver com eles, e ajudá-los a conhecer o Evangelho, depois traduzir a Bíblia. Enfim, Deus, eles sentiram o desejo de derramar a vida deles para a evangelização daquela tribo indígena. Então se formaram na faculdade aqueles jovens, e a partir disso passaram um tempo próximo com suas esposas, mas quando eles foram fazer o contato com a tribo, eles não levaram as suas esposas. E no dia que eles estavam se despedindo para ir em direção, eles cantaram um hino que quer dizer, um hino que o título é Nós Descansamos em Ti. Então, a mulher dele disse que foi o último hino que eles cantaram antes de irem. Então, eles queriam conhecer a tribo, a língua, e fazer a tradução, e viver lá com eles, pregando. E a letra do hino que eles cantaram diz assim: nós descansamos em Ti, nosso escudo e nosso defensor. Nós não saímos sozinhos contra o inimigo. Fortes na Tua força, salvos em Teu poder, nós descansamos em Ti, e em Teu nome nós vamos. Eles cantaram isso e foram. E no outro dia, todos eles foram assassinados com flechas e lanças. Aí você pensa, mas eles cantaram, nós descansamos em Ti, Tu és nosso escudo e defensor, nós não saímos sozinhos contra o inimigo, nós somos fortes na Tua força, salvos no Teu poder. Você fica pensando, mas não funcionou, o hino não funcionou, os caras se formaram, eles tinham 20 e poucos anos de idade, eles largaram todo o conforto e você pensa, a fé cristã não funcionou, o hino que eles cantaram não funcionou. Mas a esposa dele, de um dos mortos, de Jim Elliot, que morreu, a esposa dele, Elizabeth Elliot, ela disse, não, como não funcionou? Como não funcionou? Ela entendeu o que nós perdemos na nossa geração sobre o que é o que é ser santificado, o que é ser santo e depois disso ser santificado. Não é? Ela disse, não, como não funcionou? Este hino particular foi cantado por eles, pelo esposo dela, que tinha 29 anos, tinham casado há pouco, e um dia depois, 24 horas depois, eles são espetados até a morte com lanças e flechas. Mas funcionou perfeitamente, porque é isso que significa ser santo. Santo significa
Deus, usa-me como tu achares melhor, o que vai trazer mais glória ao seu nome. É isso que é ser santo. Ser santo não é deixar de fazer algumas coisas. Ser santo é exatamente isso. Isso é estar em rota de colisão com a nossa cultura e com aquilo que a igreja de hoje em dia sugou da cultura e trouxe para cá. As pessoas pensam em santificar-se mais quando elas têm um propósito e acham que elas podem negociar com Deus assim. Ou então, mesmo quando elas não estão pensando em negociar algo com Deus, elas que estabelecem um propósito. Meu propósito é que Deus faça isso e aquilo. E por causa desse propósito que eu tenho que Deus faça isso e aquilo, salve aquele, ou salve os índios, eu vou me santificar. Ou seja, eu é que tenho um propósito. Mas isso não tem nada a ver com santidade. Não é? Nossa geração não tem nenhum problema de pensar, eu quero conhecer um pouco mais Deus, isso é ótimo. Eu quero experimentar um pouco mais do seu amor. Mas santidade está muito além de regras. É isso, significa ser cortado, separado do resto para o uso de Deus. Usa-me, Senhor, de qualquer forma. E é claro que eles foram usados. Foram usados para quê? Para serem mártires. Foram usados por Deus. Deus queria mártires na América do Sul. Deus queria mártires que mostrassem que a glória dele é melhor do que a vida. Deus usou a vida deles para... aquela tribo, anos depois, foi evangelizada e se converteu, não é? Filhos deles que morreram foram batizados lá, junto com os índios. Como eles não foram usados? Eles foram usados, como Deus disse para Pedro. Jesus disse para Pedro, Pedro, você vai ser mártir. É isso que é ser santo, é ser separado para o que Deus quer fazer. Sempre que você pensa no que você quer, e aí você vai se santificar, porque você quer que Deus faça algo, você não entendeu nada. E quando você pensa que algo deu errado, porque eles cantaram, nós estamos indo na tua força, e eles foram assassinados, você não entendeu o que é santidade. Deus usa, pega, separa e usa para o que Ele quer. E Ele quer que o apóstolo Paulo morra como mártir, ou quer que Jim Elliot e os seus amigos morram como mártires. Eles foram usados, tremendamente usados. Abençoaram a igreja e glorificaram o nome de Deus. Não é exatamente o que as pessoas têm em mente quando elas cantam às vezes, nós descansamos em Ti, sim, em Teu nome, que é um outro verso do hino, ó capitão da nossa salvação, o Teu nome desejamos acima de todo outro nome, Jesus é a nossa justiça e nossa certeza final, nosso príncipe da glória, o nosso rei, Senhor de amor. É isso que significa ser santo, significa finalmente dizer, eu não sou mais meu, nem a minha mente, nem nada, tudo em mim é para ser usado para Ti, como Tu quiseres. Pode ser para fracassar no mundo, aos olhos do mundo, pode ser para, quando eu faço algo que é um fracasso, das duas uma, não é? Ou Deus quer usar um fracasso para me ensinar coisas muito mais preciosas do que aquilo que eu mesmo decidi ser um sucesso, através daquilo, não é? Ou Ele está querendo atingir um outro objetivo que eu não percebi, mas ser santo, você vê, você nunca está decepcionado, a esposa dele que perdeu o marido com 20 e poucos anos, ela e ele, por dizer, não, como não deu certo? Deu tudo certo, Deus usou eles, Deus usou meu marido para a sua glória, e isso incluía ele morrer com 29 anos, morto pelos índios, e o que eu vou fazer? Vou continuar sendo usada por Deus para a sua glória. Isso é ser santo. É sobre isso que santidade fala. Não é sobre obedecer algumas regras, não é obedecer alguns regulamentos. Santidade está em você receber o teu ser e tudo que você é a partir daquilo que Deus é para você, de tal maneira que Ele tem a sua mente, a sua vontade, as suas emoções. Então, ser santo é tornar-se inteiramente de Deus. É sobre isso que Pedro está falando com aquelas pessoas que estão sobre essa perspectiva de morte também. Significa tomar todas as partes que nos compõem
e toda ela ser de Deus. Ou seja, você não pode ter coração e volição de Deus e a tua mente ser da cultura secular. Isso é porque você não entendeu ainda. Isso é porque a nossa geração não entendeu ainda. Ele pensa com a psicologia secular, com a sociologia, ele não pode olhar para todas essas coisas com a mente de Deus, porque ele pensa com essas coisas, porque ele pensa que ele gerencia aquilo que pertence a Deus na sua vida. Ele não entendeu o que é ser santo, o que é ser separado. Ele achou que alguma coisa pode ficar fora. Então, nós queremos olhar só um aspecto disso aqui. O apóstolo está dizendo o seguinte: prepare as suas mentes para entrar em ação. A palavra que ele usa lá, a construção, cingindo vossos lombos com a verdade. Não é? Então, se cingir pode parecer algo meio que incompreensível para nós hoje, mas aquelas pessoas, elas usavam roupas largas, não é? Compridas, naqueles dias, e eles precisavam de um cinto que juntasse tudo, que não ficasse pedaço, porque só assim você estava pronto para pelejar. Por isso que o apóstolo Paulo vai usar o cinto para se cingir com a verdade, como a primeira peça da armadura na vida de santificação também, em Efésios 6. E quando você colocava o cinto, você estava pronto para a ação. Pedro está dizendo, a sua mente tem que estar pronta para a ação. Esse é o primeiro passo da vida de santificação. Cingindo o lombo da sua mente, ele diz. A palavra aqui que ele usa é dianoia. Não é? Dia é a palavra grega de passar através do medidor, atravessar o centro do círculo. E noia tem a ver com o nous, né? com a nossa mente. Pensar através irracionalmente. Ou seja, é você pensar através da verdade de Deus. A santidade, a verdadeira santidade começa de você pensar através da verdade de Deus. Sempre que você pensa fora da verdade de Deus, não há nenhum caminho para a santidade. Mesmo que o homem seja agudo na percepção do mal, como, por exemplo, eu estava citando Camus, ele não tem nenhuma resposta, ele está pensando fora, a sua mente não está pensando através da verdade. Então Pedro está dizendo o seguinte, você tem que literalmente reunir como um soldado ajuntava toda a sua roupa e pegava o cinto e prendia tudo. Você tem que ter em sua mente a verdade segurando todas as coisas, e nada na sua vida pode estar fora desse abraço da verdade que dá sentido a tudo que você vai ver, tocar e sentir dali em diante. Ou seja, você vai ter que reunir sua mente, você vai ter que pensar. O que ele está falando aqui, antes de mais nada, o cristianismo, a santidade tem a ver com pensar, tem a ver com pensamento. Se você já assistiu esses filmes ou livros, né, tipo Sherlock Holmes, Agatha Christie, você vai ver que os bons escritores de mistério, de suspense, tem assassinato e tem várias pistas, elas são todas racionais, e eles são ótimos em colocar tudo lá, e você tem uma dificuldade de percebê-las até que há o desfecho final. Por quê? Porque apesar de todas elas estarem lá e serem racionais, você vai seguindo os seus palpites, você não estava prestando atenção. Você estava seguindo a sua intuição, os seus preconceitos. E quando chega no final do livro, do filme, você pensa, como é que eu não percebi? É verdade. Se você lê de novo, se você vê de novo, depois que você tem um desfecho, você pensa, estava tudo lá, mas eu não pensei. Eu não reuni todas as minhas faculdades, eu preferi usar a minha intuição, alguns insights que eu ia tendo, de tal maneira que eu não reuni tudo. Pedro está dizendo assim, você vai ter que cingir a sua mente com a verdade. Essa é a palavra que Pedro usa. Significa que você não pode ser um cristão e você não pode ser santo, a menos que você use a sua mente desta forma, que tudo tem a ver com uma nova mente
e tudo que essa mente agora pode olhar e compreender do mundo. Em Romanos 10, 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque eles dão testemunho que eles têm zelo, mas sem conhecimento. Ou seja, eles têm um interesse, mas não há conhecimento algum. Eles podem falar sobre interesse com Deus, mas é tudo inútil. Então, eu sei que hoje em dia é algo que, para o mundo, por causa da igreja, é algo que parece ser o oposto. A pessoa média da nossa geração, ela acha que ser cristão é exatamente pessoas que não pensam muito. Pessoas que não querem pensar, e elas têm problemas na vida, então elas querem ter um momento de catarse, falar uns aleluia num culto, e pedir uma oração. E eles pensam que a questão toda não é de pensamento. O que a Bíblia diz que é totalmente oposto. E se o mundo pensa assim, a olhar para nós estamos dando um péssimo testemunho do que é o Evangelho, se é que nós entendemos. Você não pode ser cristão sem pensar, e você não pode estar sendo santificado sem pensar. Pensar, em primeiro lugar, é a primeira coisa nesse processo. Então o cristianismo exige que você use a sua mente. Se você tem preguiça disso, você está atrás de um homem igual Camus, porque em sua escuridão ele tentou usar a sua mente. Ele chega à conclusão, é óbvio, na escuridão dele, que a questão era só o suicídio. Mas ele tentou usar a sua mente. O cristão não tenta, ele tem que usar a sua mente. Ele tem que cingir a mente dele com a verdade. Como um soldado pegava o cinturão e se preparava e se cingia, ele tem que se cingir com a verdade, a sua mente, para poder entrar em ação, para poder compreender o que está acontecendo. Então, por exemplo, diz assim: você purificou-se pela obediência à verdade, 1 Pedro 1,22. Como é que você se torna cristão? Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Você vê, tem a ver com a apreensão da verdade, a qual o Espírito Santo nos leva. No versículo 23 ele diz: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível ou incorruptível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Como é que alguém se converte? Não é porque alguém, no momento de emoção, toma uma decisão. Não, ele compreendeu a verdade, ele compreendeu o Evangelho, ele compreendeu o que Deus fez. É assim que o Espírito Santo regenera um homem. Se o homem não pode explicar por que ele está crendo, é óbvio que ele não está crendo em nada. Pior ainda, se depois de anos ele não sabe explicar o Evangelho que ele creu, é óbvio que ele de fato não adentrou o Evangelho e nem está sendo santificado, já que o primeiro passo é cingir os lombos da nossa mente com a verdade. Nós somos regenerados pela palavra da verdade, e aí nós cingimos nosso lombo com a verdade. Em Romanos 6,17, Paulo diz assim sobre o que é o homem regenerado: mas vocês que foram servos do pecado, vieste a obedecer de coração a forma de ensino, de doutrina entregue a você. Qual é como a transformação? Vocês vieram a obedecer o ensino, a verdade, que penetrou na mente de vocês. Essa é a porta. Todos esses textos, nós podíamos gastar tempo neles. Diz que se ser um cristão, tornar-se um cristão, nascer de novo, faz você pensar mais e não pensar menos. Faz você ser alguém que usa mais a mente do que você usava. Você tem que entender uma forma de ensino, de doutrina. Você tem que entender o Evangelho. Você tem que compreender, você tem que pensar. Você é nascido de novo através do quê? Através de receber a palavra da verdade. Ou seja, a verdade sobre o Evangelho, a verdade sobre justificação, a verdade sobre o que Deus fez, a verdade sobre o plano eterno de Deus. Não é a verdade que eu estou com um problema na vida e quero uma solução. É a verdade do Evangelho. E você é levado a obedecer de coração. Você vê, você recebe um novo coração para obedecer o que você aprende com a mente. Você obedece, que é a vontade, mas ela é movida através
da verdade que penetrou a sua mente. É isso que é a definição. É bem racional, é fundamentalmente racional. Tem tudo a ver com a nossa mente, tem tudo a ver com nós pensarmos. Existe todo tipo de igreja na nossa geração, não é? Algumas igrejas são legalistas, moralistas. O estresse de tudo que eles fazem está sobre a vontade. Você não precisa pensar. Você tem que vir aqui na frente no final do culto, levantar a mão, aí. Por que razão? Por razão que for, não importa. Se você levantar a mão no final, depois que eu falar, e vir aqui, eu vou dizer que você é filho de Deus. Mesmo que depois alguém te pergunte o que é o Evangelho, você não tem a menor ideia. Não é? O que Jesus fez, você não tem a menor ideia. Você foi levado a tomar uma decisão. Então essas igrejas assim, que normalmente as pessoas chamam de fundamentalistas num sentido diferente, não é? Há um sentido bom em ser fundamentalista. Ela vai sempre dizer para você, não pense, não leia a Bíblia por si mesmo, não compare tudo que o pastor fala com o que está na Bíblia. Não faça isso. Não trabalhe com a sua mente diariamente na palavra de Deus. Apenas faça um monte de coisa que as pessoas dizem. Repita aquilo que está todo mundo fazendo nesse ambiente, também repita em casa. É só isso, você nunca pensa. Pessoas assim passam na igreja a vida inteira. Se você perguntar a ela depois de anos o que é a doutrina da propiciação, elas não sabem. Elas nunca usaram a mente nos cultos. Elas nunca foram levadas a isso. Tudo que o líder queria era que ela obedecesse o que estava sendo dito. Não tem nada a ver com... Agora, as igrejas liberais. E algumas pessoas pensam que o liberalismo vem de pensar, mas o liberalismo vem da mesma coisa, vem do não pensamento. Outro dia eu estava vendo uma igreja liberal, né? Não tem nada mais danoso do que o liberalismo teológico. E a placa da igreja diz assim, nós somos um grupo de pessoas que trabalham duro para amar as pessoas e ser compassivo e trabalhar por uma cidade melhor, não importando no que você acredita. É isso. Não importa no que você acredita, você não precisa usar a sua mente. Você pode acreditar ele naquilo outro, isso não faz diferença nenhuma. Aqui a gente não pensa. Sabe, cristianismo aqui para a gente é fazer umas boas coisas na cidade, fazer uma cidade melhor, dizer que nós amamos todo mundo. Se a gente não pensa, você não vai ser levado a pensar, porque não importa o que você crê. Agora, é uma contradição total. Por que eu tenho que trabalhar para o bem da cidade se eu não penso? Ou seja, se a verdade, se a doutrina, se a verdade não é fundamental. Baseado em quê eu tenho que fazer isso ou aquilo? Se não há nenhuma doutrina, nenhum corpo de verdade que dirige, por que eu tenho que fazer alguma coisa assim, um assado? A ciência diz que eu tenho que tratar os outros seres humanos de alguma forma? Não, queridos. A ciência diz que você é um saco químico, arranjado de um jeito, que de um jeito virou um macaco, de um jeito virou um cachorro, de um jeito virou um leão, e de um jeito virou um homem. É isso. A ideia de que o ser humano tem algum valor não pode vir da ciência. É por isso que Camus, como um ateu, dizia o quê? Nós não suportamos viver o paradoxo. Fingimos que temos algum valor, quando na verdade não valemos nada, porque somos produto de nenhum propósito. Ele chegou a dizer que a única questão filosófica é o suicídio, mas ele enfrentou a verdade do que ele estava dizendo. Então, quando uma igreja diz, não importa o que você crê, não importa o que você pensa, é o que ela está dizendo. É anti-intelectual. Você vê, parece que só aquela igreja legalista, fundamentalista, é anti-intelectual, não pensa. Mas a igreja que quer ser moderna, então, parece que ela pensa, mas ela não pensa nada, é anti-intelectual. A doutrina não importa, estudar a Bíblia não importa, as doutrinas não importam. Descobrir o que a Bíblia diz sobre o homem, sobre Deus, sobre cada uma das verdades que o Pai fez no Filho, cada uma das doutrinas não importam. O que importa simplesmente é fazer o bem na cidade. O cara pode ser espírita, podia ser qualquer coisa, não vai fazer diferença nenhuma. Ele pode ser o Camus. Por outro lado, tem um monte de igrejas que é tudo sobre sentimento, não é? Não importa também. O ponto é o ritual. O culto é legal.
As pessoas são legais. Quantas vezes você vai ver que essa é a única argumentação que alguém tem para ser cristão? Por que você é? Por que você está lá? Por que você está? Porque as pessoas são legais. Porque o culto é um culto do jeito que eu gosto. É porque é tudo sobre ritual. Toda a ênfase recai sobre a emoção, o pessoal é muito amigo, as pessoas são amigas. O sermão tem alguns minutos. Porque há muitas coisas que tem que compor o culto para todos ficarem satisfeitos. Porque o propósito não é levar a fazer as pessoas pensarem a verdade. Então há um monte de igrejas evangélicas que põem a ênfase no sentimento, na catarse, e nós entrarmos em estado de catarse aqui juntos, daqui a pouco, e falarmos, sei lá, que isso é alguma espécie de fogo que caiu. Ninguém no final sabe nada mais a respeito de Deus. Não há nada de Deus nisso. A Bíblia diz que as nossas emoções, a nossa vontade, toda ela está cativa à vontade de Deus. Ou seja, essas coisas são realidades em nós. Nós amamos a verdade, nós amamos declarar aquilo que Deus é, mas cativa a verdade. Você não pode ser um cristão a menos que você pense. E você não pode crescer como um cristão a menos que você pense cada vez mais profundamente, não sobre a Bíblia, sobre tudo, porque é sobre você ver tudo através da verdade. É isso que é o primeiro passo da santificação. Você não pode crescer em santidade a menos que você tenha cingido os lombos da sua mente esteja pronta para olhar qualquer coisa, pronta para se relacionar com tudo no mundo e olhar aquilo através da verdade de Deus. Sem isso, não há nenhum passo de santificação em sua vida, nem na minha. Em segundo lugar, a fé não só exige você pensar, mas ela vai exigir você pensar bem, pensar mais. C.S. Lewis tem um exemplo excelente a respeito disso. Sobre a fé. Muitas pessoas pensam que fé e racionalidade estão em certa oposição, mas a fé é oposta de ver, não é oposta de pensar, não é? Esse sempre nós vivemos por fé e não por vista, nós vivemos por fé e não racionalmente. Então o C.S. Lewis ele dá um exemplo a respeito disso, ele diz que você está doente, você tem que fazer uma grande cirurgia, você vai procurar o melhor médico. O que você vai fazer? Você vai se informar. Qual é o melhor médico a respeito desse assunto? E você vai se informar, vai pegar depoimento das pessoas, vai ler na internet, e todas as pessoas vão dizer, esse médico é excelente, é o melhor na área. E você vai se informar com outros médicos que você conhece, que vai dizer, realmente esse quase todos os pacientes que passaram por ele tiveram sucesso. Então, racionalmente, você está olhando para evidência, para evidências. E depois que você reúne todas essas coisas, o melhor hospital, o melhor médico, você vai lá e quando você vai operar, o médico mostra tudo que vai ter que ser cortado, tirado, feito, e você fica apavorado e diz, eu não vou fazer isso, e vai embora. Você perdeu a fé. Você estava com a fé para fazer aquela cirurgia, mas quando você viu, você perdeu. Agora, você perdeu a fé, é o que você está dizendo, porque você pensou ou porque você parou de pensar? Foi porque você parou de pensar, você deu voz aos seus temores, não à sua mente. A sua mente estava ali, esse é o melhor médico, esse é o procedimento necessário, esse é o melhor hospital. Se você continuar seguindo a sua mente, você ia fazer o quê? Ia deitar na mesa e ia deixar fazer. Mas agora você não está seguindo a sua mente. Você perdeu a fé para fazer a cirurgia, mas não porque você pensou mais, foi porque você pensou menos. Foi porque num ponto você parou de pensar. E você seguiu o quê? Os seus instintos, os seus medos, os seus sentimentos. Então, pensar como Pedro está chamando nós para pensar, usar a mente, razão, pensamento, não é o oposto da fé. Você perde a fé, ou seja, ou você cai em crises de fé pela situação oposta. Por exemplo, é o que Jesus diz o tempo todo. Por exemplo, em Mateus 6, ele diz, não andeis ansiosos com nada. Ele diz o quê? Não pensem.
esvazia a cabeça, vai se distrair. Não, ele diz, não, pensem, olha os lírios, eles não tecem, Deus não cuida deles, que dirá de vós? Pensem, olhem para os pássaros, eles não semeiam, eles não cegam, fé é isso, pense, vocês não têm mais valor para Deus do que os pássaros? Pensem, eu não vou entregar minha vida por causa de vocês. O apóstolo Paulo diz, como então ele não nos daria com Cristo todas as coisas? Se ele deu Cristo, pense, o que agora podia impedir ele? A única coisa que podia impedir era ele pagar esse preço, dar o seu próprio filho. Mas Paulo diz, se ele já deu o seu filho, se o filho dele já morreu, o que ele negaria agora? Pense, ele não vai nos negar nada, ele vai cumprir tudo o que disse. Você vê, quando eles falam sobre a fé, eles chamam a gente para pensar e não para parar de pensar. É o que Jesus está dizendo aqui. Olhe para os lírios, para a grama. Pense como vocês são mais valiosos. O Pai me deu vocês. Então ele diz, homens de pouca fé. Porque vocês estão pensando muito e o pensamento está estragando a fé? Não, porque vocês pararam de pensar. Se você quer ter fé, a Bíblia nunca diz, pare de pensar e acredite. Quem disse isso é seita. A Bíblia diz, pense com a verdade, cinja os lombos da vossa mente com a verdade. Lloyd Jones, um grande pregador, do século passado, um dos maiores, pregando a respeito exatamente desse texto, ele diz, exatamente o que C.S. Lewis está dizendo, o homem... O cristão que anda ansioso, ele não está pensando muito, ele está pensando pouco. E esse é o problema dele, ele não pensa. A Bíblia está cheia de raciocínio. Você nunca deve pensar em fé como algo puramente místico. É algo que o Espírito Santo está operando em nós através da mente e através da verdade que ele revelou. Então Jesus diz, olhai para as aves, pense sobre elas, tire suas deduções. Paulo está dizendo, olhe para o Calvário, ele deu seu filho, tire suas deduções. Se ele foi tão longe, o que poderia agora impedi-lo? Tire suas deduções. Ou seja, a essência da preocupação na sua vida é porque você não está pensando. Você está fazendo como aquele cara que depois de ter feito toda aquela pesquisa sobre o médico, quando olhou para o bisturi, ficou com tanto medo que saiu correndo. Mas não é porque alguém pensou que ele fez isso, é porque não pensou em algum momento parou de pensar e está sendo guiado pelos seus medos. A incredulidade é a ausência de pensamento. Para o cristão, a falta de fé é um fracasso em pensar. Pense na corrente de ouro. Os que dantes conheceu, a esses ele predestinou, os que predestinou ele chamou. Pensem nisso. Então como é que pode dar errado no fim? Pensem. É o que nós somos chamados a fazer. Pense as grandes verdades, as grandes doutrinas. A Bíblia diz, se você não cresce em santidade, se você não pensa, ou se você só pensa 2 vezes por semana quando está num culto, porque o que a Bíblia está falando sobre ser santo, é que a sua mente agora vê todas as coisas através da verdade, então ela pensa a verdade de Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim em Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos. São os desejos, não é porque o homem pensava muito. E foram renovados no modo de pensar, em suas mentes, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça. Ou seja, sempre fala sobre a renovação da mente. Vocês eram guiados pelas concupiscências, por desejos, mas agora a mente de vocês foi renovada. Há uma renovação da mente, é isso que é conversão. Então Jesus exige tudo de nós. Significa que muitas pessoas, elas têm um cristianismo, algo meramente emocional. Elas querem algo pessoal. E elas pensam que o cristianismo pode ser exatamente isso. Mas cristianismo é um chamado a sermos santos. A nossa mente, ela pertence, não há uma área da nossa vida, na mente eu penso junto com aquele grupo de pessoas. Eu penso junto com aquelas ideologias lá. Não, eu penso segundo a verdade, eu sinto, como nós estávamos
meditando hoje de manhã, odiai o mal e abrace o que é bom. Eu sinto com a verdade, eu penso com a verdade. É isso que é santificação. Todas as ideias culturais, ideias ideológicas, ideias sobre como as coisas deveriam ser, são filtradas através da verdade que enche a minha mente. Mas muitas pessoas têm exatamente uma ideia de que eles podem ser cristãos e a mente deles ser como alguém no mundo. Ele não é cristão, porque ele pensa em processos de ser cristão daquela forma que nós vimos, uma coisa emocional, uma catarse, ou então uma coisa meramente social, né? Nós não importamos com o que pensa, nós vamos fazer o bem à cidade. Abre uma ONG. Muitas pessoas podem, olha, eu quero a felicidade, eu quero a alegria, mas eu não quero alguém que mude a minha mente. Esqueça o cristianismo. Vai procurar outra coisa. Vai procurar um grupo de apoio. Porque o cristianismo muda a nossa mente. Muda a nossa mente. Muda como nós vemos todas as coisas. Ou nós não conhecemos o cristianismo, ou não é cristianismo. Ele não é uma coisa voltada aos sentimentos, ao espiritual. Não. Ele é voltado ao tudo que o homem é. E a partir daquilo que é mais elevado, naquilo que Deus nos deu, nossa mente. Ele criou nossa mente para nós o conhecermos. Nossa mente foi criada para conhecer Deus. E a verdade é a expressão daquilo que Ele é. Então você tem que se apresentar intelectualmente sob a autoridade de Cristo, é isso. Ele é autoridade sobre nós intelectualmente, não apenas pessoalmente ou espiritualmente, ou sentimentalmente. Então você pode colocar dessa forma. Ter uma mente santa, como o apóstolo Pedro está dizendo, como Paulo está dizendo, como Jesus disse, significa que você deve ler tudo, cada ideologia nesse mundo, sabe, cada cultura e opinião, através da grade bíblica. Quando você olha para algo, você olha para a sociologia, você olha com a grade bíblica, e você pode ver o que é totalmente oposto a Deus. Você pode olhar para todas essas coisas. Em vez de você ler a Bíblia através dessas grades culturais, você olha para todas as coisas através da grade bíblica. E é muito fácil a nossa cultura moldar como nós compreendemos a Bíblia. Outro dia eu estava vendo alguém dizer que estava num seminário junto com alguns coreanos, e quando lia a respeito da paternidade, filhos, obedecer aos vossos pais, ele dizia, eu percebi logo que havia um jeito ocidental de ler e um jeito diferente deles ler, porque nós estamos mergulhados numa cultura egocêntrica, individualista. O individualismo ocidental virou uma grade, e eles são de uma cultura confucionista, coletivista. Então há uma tendência de nós, duas pessoas que se dizem cristãs, olhar para o texto e cada uma tirar alguma coisa diferente. Por quê? A ideia de autoridade paternal hoje é algo totalmente deturpado em nosso mundo. O filho bateu no pai, o pai vai dizer assim, chama um filho e diz, você está se sentindo bem sobre isso? Você não vê como isso é feio que você fez? Você não sente que isso é mesquinho, bater no papai, bater na mamãe? Essa ideia frouxa. Então, quando com essa grade você lê, filho, obedecei vossos pais, você não pode entender o que a Bíblia está dizendo. Portanto, você tem que, antes de compreender o texto, você tem que olhar toda a sua cultura através do que a Bíblia diz ser um pai. Senão você não tem como entender. Por isso começa com a sua mente. Senão você não tem como ser santificado. Você tem que conhecer na Bíblia a verdade bíblica sobre o valor e a natureza de Deus. Sobre a natureza humana, sobre o bem e o mal, sobre a verdade, sobre a autoridade, de tal maneira que a sua mente vai ficando tão saturada que você pode olhar para todas as coisas, todas as ideologias, e você pode
olhar para ela cingindo, com sua mente cingida com a verdade, como o homem que preparou-se, se cingiu, colocou a espada, o escudo, mas se cingiu antes, pronto para a peleja. Pedro diz, esteja sempre pronto, com a mente pronta, com a verdade de Deus, para olhar todas as coisas, porque é assim que começa a santificação. Eu estava lendo um artigo de Anna Kindling, que é uma colunista, já foi editora do New York Times, e eu achei interessante. Ela já ganhou prêmios importantes, e ela estava escrevendo sobre um livro de Stephen Carter, chamado A Cultura da Descrença. Ela estava dizendo sobre como o Ocidente, nessa cultura individualista, de tal maneira que isso atingiu a igreja, de tal maneira que você vê que toda hora tem alguém, você não pode falar sobre igreja, escrever igreja em internet, alguém lá vai dizer assim, igreja somos nós, igreja sou eu. Isso é simplesmente a cultura, porque nós achamos que realmente que nós sozinhos somos tudo que nós precisamos. A família é um fardo, a igreja é um fardo, tudo é um fardo, não é? A não ser quando a gente precise. Mas, do ponto de vista de Deus reinar, eu acho que tudo isso é um fardo para mim. É um fardo quando eu sou solteiro e aí eu tenho paz, é um fardo quando eu sou casado, é um fardo, não é? Porque é uma cultura totalmente egocêntrica, individualista. E ela estava dizendo, nesse artigo, apesar de ela não ser cristã, que nós estamos percebendo, ela diz, que nós não vamos conseguir construir uma sociedade que de fato seja saudável a partir de um ponto de vista tão egoísta que nós definimos nossas vidas. Então ela diz, nós erramos quando presumimos que motivos religiosos e sentimentos religiosos são susceptíveis de serem não liberais. Lá nos Estados Unidos a ideia de liberal tem um pouco de diferença do que é aqui. Ou seja, uma pessoa totalmente secular, não é? Nós devemos reconhecer que, embora os direitos do indivíduo, e tão preciosos da nossa individualidade, e o individualismo profundo que nós conseguimos, não é suficiente. A discussão deve continuar sobre a moralidade que vai fazer nossa sociedade menos doente, de como nós podemos preencher o vácuo espiritual que ficou em nossos corações. Não é suficiente isso que nós achávamos que ia nos dar o que nós esperávamos. É um bom artigo a princípio, mas depois ela vai dizer assim, então nós descobrimos que nós podemos abraçar algo do cristianismo, por exemplo, não que isso vai mudar as nossas mentes, nós vamos continuar pensando como nós sempre pensamos, mas o cristianismo vai dar a nós aquilo que esse individualismo não pôde dar, e preencher esse vácuo em nós. Então você vê, ela está totalmente errada, mas talvez ela esteja de acordo com muito do que a igreja é hoje, porque é um cristianismo que não atinge a mente das pessoas. Se você acha que Deus vai lidar com você emocionalmente, espiritualmente, volitivamente, mas a sua mente é sua para pensar fora da grade da verdade, eu quero dizer que você não é cristão. Não importa o quanto você tente usar vocabulário cristão nas ideias do mundo, que fluem do mundo para aqui. Você não tem como, é como se eu chegasse na sua casa e você dissesse para mim assim, olha, Zemar entra, o Bessa não. Eu não saberia o que fazer. Como assim, Josemar entra, o Bessa não? Eu não posso entrar. Você não pode dizer para Jesus, olha, eu quero você como um salvador pessoal, o salvador da minha vida, mas o Senhor da minha mente, não. Você não pode, você não pode dizer, Josemar entra, o Bessa fica fora. Você não pode dizer, o salvador daquilo que eu acho que o meu emocional precisa, mas o meu pensamento, depois de anos que eu conheci alguém, não é? Essa pessoa disse para mim assim, mas eu não posso largar a bagagem que eu tinha antes. A pessoa, ela tinha uma bagagem que ela achava que, sendo incompatível com a verdade, ela tinha aquela bagagem. Essa pessoa nunca foi cristã. Ela não entendeu o que é o cristianismo. Então o cristianismo é a única coisa no mundo de verdade, o nosso tempo está acabando, né? Que incentiva o pensamento, incentiva a razão. O verdadeiro cristianismo. A Bíblia não só insiste que você tem que pensar,
ela exige que você pense que tudo é através da transformação da sua mente. É assim que a sua emoção, é assim que a sua vontade, é assim que a volição é colocada em andamento pelo Espírito Santo. Ela estimula o pensamento. E só existem 3 cosmovisões básicas no nosso mundo, não é? Você tem um materialismo científico que diz não há alma, que é o que Camus, que nós citamos no início, seguia. Não existe sobrenatural. Portanto, tudo é um acidente. Nós não temos, nós somos, não há um propósito para a nossa existência. Nós somos mero acidentes. Então, os nossos pensamentos são só processos bioquímicos. Você não pode acreditar muito neles, não são determinantes, porque na verdade não há nenhum propósito final para eles existirem. Então não há nenhuma necessidade de você pensar qual é a verdade. Cria a sua verdade, você não tem que pensar. Não há. Tudo é relativo. Então, nas últimas décadas, isso é colocado o tempo todo. Porque as pessoas disseram, se a gente... ninguém determinar o que a gente pensa, a gente é livre. Só que... se toda moralidade é relativa, como nós estávamos hoje de manhã, é óbvio que ninguém pode dizer que ninguém pode impor o seu pensamento. Se é tudo relativo, quem que vai dizer que é errado eu impor o pensamento? E exatamente na prática é o que acontece. Todo mundo diz, você pode acreditar no que você quiser, tudo é relativo, mas você vai ter que pensar como a gente está determinando. Ou o teu trabalho não vai ser aceito na faculdade, na universidade. Ou se você pensar desse jeito, a gente vai botar você na cadeia. Todo mundo ali vai pensar o que quiser, contanto que pense como a gente está determinando. Quando não há alguém que determine a verdade, alguém acima de todos, quem determina a verdade é quem é poderoso. Portanto, isso não estimula o pensamento, estimula você reproduzir o pensamento de quem tem o poder na mão. O poder nas universidades, o poder do dinheiro, o poder da mídia, o poder. É por isso, por exemplo, vários cantores não iam tocar mais na Carolina do Norte, porque lá não aceitou banheiro transgênero, tá vendo? Não há liberdade. Falou que todo mundo pode pensar como quiser, mas a gente não vai tocar aí, não vai fazer filme aí, vocês têm que aceitar o que a gente... Quem determina é quem tem o poder, quando é assim. E se você não tem a verdade, quem tem o poder diz, olha, o ovo da tartaruga é uma tartaruga, se você quebrar o ovo, você vai te prender. O Projeto Tamar vai te denunciar. Mas o ser humano não é ser humano ainda quando está no ventre da mãe. Tartaruga é. Não faz você pensar, fala para você não pensar, você não pode pensar, você tem que seguir o que a gente diz para você. Só que isso é vendido como você é livre para pensar o que quiser, não existe certo e errado. Mas é óbvio que não. Você é idiotizado. Você tem que pensar coisas que são contraditórias e que não se harmonizam. Você não precisa pensar de fato, você só segue a multidão. Você não sabe raciocinar mais. A segunda filosofia é o monismo oriental, panteísmo oriental. Também não estimula o pensamento. Não estimula o pensamento, porque na verdade eles acham que o pensamento é o problema. A meditação oriental, ela não tem a ver com o pensamento puro, sem a racionalidade em si. Não é pensar sobre algo, é esvaziar a mente. É isso que eles chamam de meditação. Você esvazia a mente. Quando ela ficar totalmente vazia, você atingiu o ponto máximo. Ou seja, é pensamento zero. Não há nenhum estímulo. O que é dito para você é que você é como uma árvore, você é como a natureza, você não tem uma individualidade. O pensamento oriental, ele frustra o pensamento, o raciocínio. Ele diz que finalmente todos nós vamos voltar a ser uma única alma, assim, não vamos ser mais indivíduos racionais. Um dia a gente vai se unir árvore, cachorro, bicho, terra, e nós vamos ser tudo uma coisa só, ou seja, não vamos ser nada. É isso, porque quando tudo é uma coisa só, não é mais nada, não há mais individualidade, não há mais racionalidade, não há mais pensamento. Agora, se há um Deus racional, a minha razão não é um acidente de átomos. A minha razão não é só uma ilusão que a bioquímica do meu cérebro está criando. A minha razão é um reflexo da sua pessoa.
Isso significa que um Deus racional criou um mundo racional. Por isso o universo é matemático. É racional. É racional. Então, não há nada que estimule mais o pensamento. Todas as grandes universidades do mundo foram fundadas pelo cristianismo. Porque como os reformadores, por exemplo, acreditavam que a mente de Deus está estampada na natureza, nós temos que estudar a natureza, nós vamos conhecer algo da mente de Deus, quando estudarmos biologia, química, física. É porque, num salto irracional, isso se virou para esse ponto da irracionalidade. O nada criou alguma coisa, como se o nada existisse para criar. Então o cristianismo é a única coisa que estimula o pensamento. É por isso que a Bíblia diz: a verdade vos libertará. Você vê, tudo é escravidão, até a verdade de Deus nos libertar. Porque quando alguém diz assim, não há verdade, certo e errado, e a Bíblia diz, há uma verdade, a verdade liberta você, de várias formas, mas o que é essencial para nós aqui, é que você é livre quando quando você cingiu o lombo da sua mente com a verdade, pela primeira vez você é livre de tudo. Não importa o que os seus amigos dizem, não importa o que o partido político diz, não importa o que a ideologia diz, não importa o que o ditador diz. O ditador vem para você e diz, olha, casamento é isso, nós determinamos que isso aqui é certo, que aquilo lá é errado. O ditador pode dizer isso, mas quando você sabe a verdade, você diz, você está errado, é isso, não importa. Alguém está pronto para cortar a sua cabeça, mas você diz, eu sei a verdade. Você é livre. Você é livre dos seus próprios preconceitos, porque é uma verdade. Se você tem a palavra de Deus, e você sabe, você conhece uma verdade absoluta, então você pode medir tudo. Elias pode olhar para o poderoso Acabe e dizer, você está errado, rei, eu vou te matar, mas você vai continuar errado. Agora, se não existisse uma verdade, por que Elias diria isso? Na verdade, não faz nenhum sentido. Se não existe certo e errado, por que você vai morrer por alguma coisa? Não existe verdade. Então, quando não existe verdade, o poderoso determina o que é a verdade. E eu, para não morrer, vou dizer que a verdade é o que ele diz que é verdade, porque não existe mesmo. Então, Moisés pode olhar para o faraó e dizer, você está errado. Paulo pode olhar para Herodes e dizer, você está errado. Policarpo, no ano 88 depois de Cristo, ele pode se ajoelhar no Coliseu e dizer, vocês estão errados. Vocês vão me matar, mas vocês estão errados. Uma pessoa sozinho com a Bíblia pode dizer para o mundo inteiro, o mundo está errado. Um homem sozinho como Lutero pode dizer, a igreja está errada, a igreja está errada, o Papa está errado, todos os bispos estão errados, porque a verdade diz algo oposto. Mas quando não há, você vê, não estimula o pensamento. Quando não há verdade, o Papa define o que é a verdade. Quando não há verdade, o pastor Josemar define o que é verdade. Quando não há verdade, o governo impõe o que é a verdade. Ninguém é livre. Mas quando você conhece a verdade, ela te liberta. Ela te liberta de todas essas coisas. Uma ideologia pode dizer algo, você diz, isso está errado. Porque você cingiu sua mente. Só quando a verdade, a sua mente foi cingida com a verdade, você é um pensador livre. Esses homens foram pensadores livres. Porque eles aprenderam a verdade, então eles podiam julgar todas as coisas. Eles não tinham que ir junto com a universidade, quando ela diz algo totalmente ilógico, não é? Não existe verdade absoluta. Aí você pergunta, e isso aí é uma verdade absoluta? Aí não há uma resposta lógica, porque se aquilo for uma verdade absoluta, aí ele negou o que ele disse. Você é obrigado a ser guiado por ilógica, e você não pode julgar todas as coisas. Agora você é livre. E a verdade é racional, ela nunca contraria a racionalidade, porque o Deus que nos criou é racional. Agora eles tinham um padrão pelo qual eles podiam jogar toda a ideologia do Império Romano e dizer, isso está errado. Eles tinham um padrão pelo qual eles podiam julgar tudo que a igreja pregava, eles podiam julgar tudo que o Papa dizia, eles eram pensadores livres. Porque a mente deles era cativa da verdade. Só quando tua mente é cativa da verdade, você é um pensador livre. Eles não eram vítimas mais da sua cultura, eles não eram mais vítimas do seu partido. Eles eram capazes de julgar o seu partido, de julgar a sua cultura, de julgar
ideologia antiga, ele era capaz de julgar todas as filosofias, ele era capaz de julgar a sua própria escola, de onde ele veio. Ele podia ser um fariseu como Paulo, mas ele podia olhar para aquilo e agora julgar aquilo com a verdade. Eu posso dizer que o cristianismo é a única base para você ser um pensador livre na nossa sociedade. E para encerrar, essa verdade que ele está dizendo aqui é a verdade geral, é um conhecimento geral da verdade de Deus. Paulo diz assim em Efésios 6,14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Paulo está dizendo o seguinte: antes de você colocar qualquer outra peça da armadura da vida de santificação, você tem que cingir os seus lombos com a verdade. Você tem que ter um conhecimento geral da verdade. Senão todas as outras peças, o escudo da fé, a espada para atacar, que é a palavra de Deus, tudo isso é inútil. Então, como eu disse, esse cinto não era um ornamento como o cinto é hoje, para a maioria das pessoas, algo bonito. Era algo que prendia todas aquelas pontas soltas da sua roupa. O cara ia para a batalha, ele ia lutar a espada, com o escudo. Se tivesse ponta, a roupa sobrando, ele ia pisar, ia cair. Ele não estava pronto para entrar em ação. Então, por isso que a Bíblia fala várias vezes, Jesus fala, cingir os vossos lombos, é estar preparado. Cingir o lombo da mente, cingir a nossa mente com a verdade, é estar preparado para ver tudo através da verdade, é ser livre. O cinto é vital por causa da sua função, naquilo que Paulo está dizendo e Pedro está dizendo. Pois o propósito era esse, juntar e não ter nenhuma ponta solta na sua vida, na sua mente. Não há nenhuma ponta solta que a verdade de Deus não cubra. Eu estou sempre pronto para entrar em ação em todas as situações, porque eu tenho o cinto da verdade, eu cingi os lombos com a verdade. Assim, a primeira coisa que eu posso estar dizendo que o soldado cristão, na vida de santidade, faz é cingir os lombos com a verdade. Mas é óbvio que cada peça que ele vai falar sobre a armadura é um aspecto da verdade, mas o cinto não. O cinto é a verdade em geral, é o corpo de fé, é toda a verdade de Deus, é a verdade como foi manifesta em Cristo. Toda hora a Bíblia fala sobre prontidão, sobre estar cingido. Por exemplo, em Lucas 12, Jesus diz assim no versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos, estejam preparados. Quando a pessoa relaxava, ela tirava o cinto, estava ali relaxada. Mas quando ela estava preparada, ela colocava o cinto, juntava a roupa toda, estava preparada. Cinge os vossos lombos. Tratem de nunca ser apanhados, ele está dizendo, de uma maneira que vocês não estejam prontos para agir. Nunca nenhuma ideia do mundo, no mundo, possa atingir vocês de uma maneira que vocês não saibam reagir. É ter os lombos cingidos, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Não há como estar firme no mundo de mentiras, onde o mal é multifacetado. Então, Paulo usa o quadro de uma maneira espiritual como Pedro, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quando ele fala sobre a espada do Espírito, ele está falando sobre uma maneira de usar a verdade. O melhor exemplo disso é quando Jesus estava no deserto. Ele dizia, está escrito. Você vê, ele vai citar uma porção específica da Escritura. Isso é a Bíblia como uma espada de ataque. Mas quando ele fala sobre o cinto da verdade, ele está falando sobre a verdade em geral. Você não tem como usar a espada, ou seja, você não tem como usar a verdade em momentos específicos, se você não tem um conhecimento geral. Todos os nossos cultos visam a esse conhecimento, nós estarmos cingidos com a verdade. Então, Jesus diz assim, em João, dizendo ele essas coisas, no capítulo 8, versículo 30, muitos creram nele, Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vai fazer vocês livres, como nós estávamos dizendo. Alguns creram, mas ele diz, a definição, para você saber se você realmente creu, se essa crença é verdadeira, é que a verdade, ela tem esse domínio, a sua mente é cingida com a verdade, e você começa a ver todas as coisas por essa grade, então a verdade te libertou. Então você permanece, você está no processo de santificação. Então no capítulo 17 de João, ele diz, santifica-os na verdade. Está vendo? Essa verdade não é uma verdade específica como a espada, é essa verdade geral. Santifica-os na verdade é que eles têm os lombos cingidos com a verdade.
A tua palavra é a verdade, por meio da palavra. Depois, o apóstolo Paulo diz assim na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 30, vigiai e estai, pois, firmes na fé. Essa fé que ele está dizendo aqui é essa fé, a fé que de uma vez por toda nos foi dada, é a verdade geral. E assim nós chegamos em Pedro, onde encerramos. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento. Então é esclarecedor. Quer dizer que você não vai conhecer mais nada e não vai olhar para mais nada a não ser através da verdade de Deus. Isso é evidência de que você creu salvificamente, e essa é evidência de que há santificação na sua vida. É uma verdade objetiva que te possui subjetivamente também. Objetiva porque é fora de você, subjetivamente porque ela te domina. Significa que você tem domínio sobre a verdade, mas que a verdade dominou você internamente. Ela te segura, ela junta todas as pontas, como o cinto segurava. Ela te mantém coeso. Ela põe os seus pés prontos para lutar. Então significa que você examina intelectualmente a Bíblia, mas não como você lê Shakespeare ou Camus, que nós citamos hoje. Ela governa tudo no seu coração, em sua mente, de tal maneira que você agora só vê o mundo através da verdade. E ela é a primeira coisa que você deve vestir. Só depois vêm as outras peças. Significa que não há incertezas sobre as verdades centrais do Evangelho. Significa nada menos do que nós sabemos em quem cremos e nós sabemos no que nós cremos. Nós nunca vamos ficar confusos para dizer no que cremos, no que Deus fez, no qual é o propósito de Deus, quais são as coisas essenciais que Ele fez e com que propósito. O cinto da verdade, então, é a verdade examinada, entendida, assimilada de tal maneira que ela vai governar tudo que eu vejo, todas as minhas perspectivas, em todos os aspectos. Pedro está dizendo, é assim que a santidade começa, ou não há santidade. É com a mente, é com a verdade, e é assim que a verdade te faz livre. Você é um livre pensador, porque você é cativo da verdade. Então você foi separado do mundo, e você pode olhar para esse mundo como Deus vê. Vamos ficar de pé. Perigo sem fim.